Olá, internauta, estamos mais uma vez para uma nova edição de Pergunte ao Vila. Professor Marco Antônio Vila, como vai? Tudo bem? Estamos aqui firme e forte, concentrado, focado na vitória que teremos na Vila Belmiro à noite. Pela minha previsão, deve ser 4-0. 4-0, é o Data Vila, né? Vamos esperar. Bom, professor, a gente saiu agora há pouco do estúdio do Jornal da Manhã e muitos ouvintes se manifestando com essa questão que está acontecendo com o Judiciário, em que o ministro Gilmar Mendes fez uma crítica ferrenha ao Procurador-Geral da República sobre a validação de provas obtidas de forma ilícita. Ele usa a expressão coisa de cretino. Afinal, professor, essa briga vai dar em quê? Olha, dá a impressão que nós já estamos discutindo, na verdade, o Brasil pós-PT. E aí a questão que fica em relação à Operação Lava Jato, tem muitos que são adversários da Lava Jato, por várias razões, ou de questões jurídicas estritamente, ou de onde ela chegou. A Lava Jato teve um papel fundamental na destruição do projeto criminoso, fundamental. Se não tivéssemos Sérgio Moro, os procuradores e a ação da Polícia Federal, puxa vida, pode ser que Dilma continuasse no Palácio do Planalto. Claro que a crise econômica também foi um fator determinante para a crise do projeto criminoso, foi importante, a crise econômica jogou um papel central nisso. Assim, claro, como sempre digo aqui, a mobilização da sociedade civil. Esses são os três fatores fundamentais. Porque se fôssemos esperar as Cortes Superiores de Brasília para de alguma forma fazerem justiça, nós estaríamos esperando até hoje. Eu acho que há um erro, por exemplo, em alguns países, se há um vazamento desse tipo, que foi o motivo do comentário do ministro, você vai investigar a origem do vazamento, quem é que vazou e punir devidamente, segundo o que determina a legislação de cada país. Porém, você investiga o fato, o conteúdo em si. Isso é central. Por exemplo, em relação a Dias Toffoli, eu pergunto, e tenho o direito de fazê-lo, né? Que pergunta? Quando eu olho as duas fotos da casa, poxa vida, no mínimo gastou R$1 milhão na reforma. R$1 milhão, no mínimo. Pago com quem? Como? Com os 33 mil de salário do ministro do Supremo Tribunal Federal? Ele pagou a ação, a reforma que foi feita, uma parte da solicitada, mas ele fez, os engenheiros da OAS visitaram, é fácil. É só pegar os engenheiros da OAS e checar. E se fez, mesmo que ele tenha pago tudo, cai na lei orgânica da magistratura. Ou seja, o que eu quero ver é o ministro Dias Toffoli falar. Ele não pode falar através de terceiros. Ele tem que falar ele. E eu exijo. Eu quero saber sim. Eu não estou preocupado com a forma, estou preocupado com o conteúdo. E o conteúdo é grave. Não pode parar qualquer dúvida sobre qualquer ministro da Suprema Corte Brasileira. Sobre qualquer juiz, na verdade. Mais ainda no ministro da Suprema Corte. Professor, o nosso ouvinte Carlos Jackson, aliás, a pergunta chegou pelo Instagram, aqui na Jovem Pan. Sim. A velha pergunta que todo mundo faz para o senhor: quando Lula será preso? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Presume-se, de um lado, durante as investigações, se ele estiver colocando em risco as investigações, coagindo testemunhas, ameaçando aí a paz pública, etc. Aí teria as condições legais para ele ser preso antes de um julgamento final de um processo. Ele não tem foro privilegiado, isso é importante sempre destacar. Ele certamente vai ser em diversos processos, já é em um e será em muitos. Agora, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, que há uma conspiraçãozinha aí. Qual é a jogada? A jogada é terminar tudo com a saída da Dilma. Ponto final. Chega, já fizemos o suficiente. A República não aguenta mais. Aguenta sim. Nós temos de ir até o final. E até o final passa pela prisão do Lula, pela prisão da Dilma na esfera penal, por todas as centenas de quadrilheiros que tomaram o aparelho do Estado, por partidos políticos e moralizando efetivamente as instituições. O judiciário é uma porcaria, o legislativo é uma porcaria e o executivo também é uma porcaria. Precisamos ter transparência, precisamos ter outros juízes, outros políticos, tanto no executivo como no legislativo. Do jeito que está, essa república já deu o que tinha de dar. É uma república da bandalheira, não serve, carcomida, velha, as pessoas não se sentem representadas e pior, não confiam nas instituições. Não adianta o pessoal falar grosso em Brasília, o Brasil é que tem de falar grosso com Brasília.
Professor, muitas perguntas chegando aqui. É bom lembrar que amanhã começa o julgamento de Dilma Rousseff no Senado da República. A grande questão é, será que os parlamentares vão invadir o fim de semana trabalhando e o desfecho se dá realmente na terça-feira? Deveriam trabalhar no fim de semana. Não há justificativa de interromper o julgamento no final de semana. Não há, porque final de semana, que isso? Agora, pode ser, hoje, o último boato é que acabaria até no dia 30. O calendário anterior terminaria no dia 31. Nós sabemos que o presidente tem uma viagem internacional. Ainda bem que, pelo que foi informado hoje, ele, depois do julgamento do impeachment, você sabe que precisa ter uma posse formal do Senado, e ele deve convocar uma rede nacional de rádio e TV e aí fazer um pronunciamento com o presidente, de fato, efetivo, com o término do processo do impeachment. Depois viajar. O que não pode é viajar, deixar uma mensagem gravada. Isso é um anticlímax. Isso é um erro grave. Porque quem é o primeiro na sucessão, na linha de sucessão? O Rodrigo Maia. Você imagina um anticlímax, o Rodrigo Maia, aquela cara de bolacha, né? Lá no Palácio Planalto. Não dá. Inclusive, vale lembrar, não há na Constituição, não há lei, não há decreto, não há norma, nada que explique se precisa transferir o governo quando sai do país por um breve espaço de tempo. Mas é uma das idiotias nacionais. Eu tenho reformado isso. Eu quero saber que lei tem isso. Agora, voltando ao julgamento do impeachment, tudo indica que deve terminar até o momento, na madrugada do dia 31. O que importa, se nós estamos chegando a esse momento, não é porque a oposição política quis. Ao contrário, qual era a estratégia? Era repetir em 2016, 2005, na crise do mensalão. Lembra a expressão sangrar? Vamos deixar sangrando nas cordas e vencê-lo facilmente no ano que vem? Seria o Lula. Em 2005, vencê-lo em 2006. Em 2016, era deixar sangrando 3 anos até 2018, 2016, 17 e 18, e no processo eleitoral vencer a Dilma tal. Me falaram isso, eu perguntei para políticos de oposição, e eles responderam isso. Né? Como é que nós mudamos a história? Com a nossa mobilização. E nós temos de continuar. A nossa luta não termina com a saída da Dilma. É uma enorme vitória. Claro que é. Ela continua. A gente tem um poder petrificado ali em Brasília. Os 3 poderes, aquela praça é nefasta, né? Ao Brasil. Aqueles 3 prédios, nós devíamos exorcizá-los. O do Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e a sede e o prédio do STF. Tem de mudar tudo aquilo. Essas instituições não servem. Chega, a gente não aguenta mais esse pessoal. Precisa cuidar da lei. Não, porque é país mais corrupto que é nosso. Sabe por quê? Isso é importante. Eu sempre falo, há uma indústria da corrupção. Essa indústria tem muito dinheiro. Porque se a corrupção servisse a 2 ou 3 políticos, ela já teria terminado. É uma indústria, tem gente que mama e fazendo cara de defensor da lei, do direito. Tem muito escritório de advocacia bilionário. Tem muito jornalista bilionário prestando assessoria. Cientista político, marqueteiro. Há toda uma indústria da corrupção. E nós temos de destruir o central, que é a questão da corrupção. Agora, tem adversários que querem manter tudo como está aí, sob o argumento falso, mentiroso, de que estamos preservando as instituições. Espera um pouquinho, quem destrói as instituições? É a corrupção. O que nós queremos é o fim dela. E teremos de continuar essa luta. Isso é central. Nós não podemos deixar que se repita novamente no Brasil a tragédia dos últimos 13 anos e 5 meses. Professor, o nosso ouvinte internauta Eduardo Filho, ele estava acompanhando inclusive o Jornal da Manhã e ouviu atentamente o que o senhor falou sobre os ganhos dos ministros do Supremo. E ele também diz o seguinte, que a sociedade brasileira não aguenta mais pagar tanto para senadores, para deputados e ter tão pouco resultado, né, professor? E eu falo, muitas vezes as pessoas falam assim, mas, puxa vida, você está de mau humor? Eu não estou de mau humor, estou de bom humor, eu tenho de dar risada, a gente brinca, mas colocar o dedo na ferida não é ser contra o Brasil. Quem é contra o Brasil é o fanista, aquele que diz assim, tá tudo ótimo, esse país é maravilhoso, as pessoas se amam, nós temos uma civilização aqui, conversa fiada. Olha, eu peguei hoje, entrei aqui durante o Jornal da Manhã, papo, dos 11 ministros do Supremo, 8 ganharam acima do teto constitucional, há 2 meses atrás, peguei a folha de pagamento. No STJ, dos 33, 20 ganharam acima do teto constitucional no mês. Mas pera, se esses não cumprem a lei, quem é que vai cumprir a lei? O Zé Mané, lá no... Essa que é a grande questão. A gente não pode, igual um filho, não pode passar a mão na cabeça quando ele faz as coisas erradas. Você tem de mostrar o caminho correto.
E tem que colocar, no caso da política, tem que colocar os dedos na ferida assim. Achar o Brasil maravilhoso, a Olimpíada. A Olimpíada, mas que Olimpíada, caramba, gastaram 40 bi. Enganam você, pensam que o povo brasileiro é trouxa. Não caia nessa conversa. Eles sempre nos fizeram disso. Nós não somos cidadãos, somos aí uns otários, não somos. Nós vamos construir um outro Brasil e vamos construir contra eles, contra as instituições carcomidas da República, refazê-las, e a luta é longa, viu? Professor, e só para a gente fechar, o Rodrigo Ruiz Guerra volta a perguntar também sobre o Supremo. Até quando os ministros serão beneficiados? A grande questão, quando um ministro é acusado como Dias Toffoli, o que eu faria se eu fosse ministro? Eu pegaria as notas, mostraria tudo, falaria tudo isso foi pago, a origem do dinheiro é essa, não ia pairar nenhuma dúvida. O que ele fez? Caladinho! Usou Gilmar Mendes para defendê-lo. Não tenho nada contra o Gilmar Mendes, ele fala o que ele quiser. Mas quem tem de falar? É Dias Toffoli, caramba! É homem ou não é homem? Tem de falar, essa que é a grande questão. Então o que se coloca é que nós temos o Supremo, que é um horror. Eu sempre falei, fui um dos únicos a falar. É bom lembrar que agora todo mundo é valente. Na hora de enfrentar o Lula, todo mundo ficou de joelhos. É igual a relação ao STF, é um horror. É uma das piores composições. Tem de mudar a forma de nomeação. Essa questão de você tem de ter mandato. Na Alemanha, assim, 9, 10 anos. Não pode, e tem de ter sabatina no Senado. E por gente notório saber. Dias Toffoli tem notório saber? Ele concorreu em 90 no estado de São Paulo. 2 vezes para juiz. Foi reprovado. Depois foi advogado do PT durante uma década. Subornado se exerceu de 2003 a 2005 na Casa Civil. Aí Lula deu um presente para ele. Aquele que não passou na base da carreira, ele nomeou para o topo. O Senado fez alguma coisa? Nada. Nada. No julgamento no Mensalão, o que ele fez? Foi uma vergonha. As pessoas esquecem. Dias Toffoli é um picareta. Essa que é a questão. Eu vi o julgamento. As pessoas esqueceram. Quer dizer que ele agora é um gênio? É um Rui Barbosa? Que Rui Barbosa coisa alguma. Eu exijo que ele mostre como ele pagou aquela reforma. E não use Gilmar Mendes. Seja homem, cara. Mostra como você pagou aquilo. Isso que eu quero ver. Então, olha, e nessa hora é que a gente vê quem é brasileiro. Tem muita gente que era contra o PT e no fim é banana. E no fundo é banana. Eu exijo, eu quero saber assim, cara, como é que você pagou? Se você pagou de forma honesta, ponto final, ótimo, seguimos a vida. Agora, achar que vai usar um terceiro para se defender, honra as calças que veste, cara. Professor Marco Antônio Villa, até a próxima, amanhã, inclusive no Jornal da Manhã. Estaremos aí continuando, e a questão toda é o seguinte, a gente não afina não, né? Porque tem muitos que falam, mas no fim não é bananão. A gente vai continuar na luta. Queremos uma república democrática, uma república de cidadãos e não uma república de escravos. A você, internauta da Jovem Pan, muito obrigado pela sua audiência e continue conosco. Um abraço.